Então, a gente vai aqui tentar esclarecer alguma coisa e eu espero que, ao final, a gente tenha pelo menos aí encontrado algumas saídas, né? Então, vamos lá. A gente vai falar de aposentadoria especial do servidor público. Bom, antes da gente adentrar o tema também, vamos dar uma passada, porque houveram muitas mudanças, teve muita lei, muita emenda constitucional, com muitas alterações na aposentadoria do servidor. A primeira espécie de aposentadoria, invalidez, o cálculo, ele é sempre proporcional ao tempo de contribuição no serviço público desse servidor. Ele é devido, evidentemente, como no INSS, como no regime geral, para aquele segurado que se encontrar totalmente, definitivamente incapacitado para o trabalho. O cálculo é proporcional. Então, hoje, por exemplo, um homem que tem 20 anos, 35 avos vai ser o cálculo da aposentadoria dele. Aposentadoria compulsória aos 70 anos, igualmente a aposentadoria por invalidez, vai ter o seu cálculo proporcional ao tempo deste servidor vinculado àquele regime, aquele serviço público. Aposentadoria por idade, vamos começar com as aposentadorias voluntárias. Por idade, quais são os requisitos? 65 anos se homem, 60 anos se mulher, igualmente. O cálculo vai ser proporcional ao tempo de contribuição desse servidor. Aqui nos interessa mais até, que é a que teve mais mudanças, eu acredito que também é a que gere mais dúvidas, que foi a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então, para quem entrou, passou a ser estatutário depois de 98 e depois de 2003, né, as emendas 20 de 98 e a emenda 41 de 2003, elas operaram grandes mudanças na aposentadoria do servidor. Como ela é hoje, para quem presta o concurso e entra hoje para o regime próprio, no serviço público. 35 anos de contribuição se homem, 30 anos se mulher, com uma redução de 5 anos para o caso de professor, tomando cuidado aqui que o tempo tem que ser exclusivamente de magistério na educação infantil, fundamental e médio. Quais os requisitos mais? 10 anos de serviço público. Por que só 10 anos? Porque eu posso, de repente, averbar isso também, outros períodos, até de INSS, eu posso averbar. Mas eu tenho que ter pelo menos 10 anos de serviço público, 5 no cargo, e aqui a primeira grande mudança na aposentadoria por tempo de contribuição, instituiu-se a idade. 60 anos para homem e 55 para mulher. Essa foi a primeira grande mudança. A gente já vai falar como é que ela surgiu. E a segunda grande mudança não existe mais paridade e integralidade. Se aposentar pela última remuneração e os aumentos iguais a quem está na ativa. Paridade e integralidade acabou. Eles estão tentando cada vez mais igualar com o regime geral, né? Então, de igual forma como acontece no regime geral, o cálculo hoje é feito pela média aritmética simples das 80 maiores contribuições de julho de 94 até o momento que o servidor requer a sua aposentadoria. Então, acabou a paridade e a integralidade. Justamente porque acabou a paridade e a integralidade, é que as emendas também criaram regras de transição para quem já estava vinculado ao sistema antes dessas mudanças. Primeira delas, a emenda 20 de 98, foi essa que criou 60 anos de idade para homem, 55 anos para mulher. Criou uma regra de transição, 53 anos para homem, 48 para mulher. Essa emenda, infelizmente, quando ela fala em regra de transição, ela diminui a idade. Ela continua existindo a idade mínima, mesmo para quem se aposentar pelas regras de transição. Bom,
esse aqui, na minha opinião, é o que menos vale a pena, mas também acho que isso depende de cálculo, e eu quero pelo menos informar. Eu não vou nem ler, porque é complexo mesmo. O artigo 2º da emenda 41, que acabou com a paridade e a integralidade, ela passou a dizer o seguinte, o artigo 2º. Quem quisesse se aposentar voluntariamente, antes da idade mínima 60 e 55, só que sem direito à paridade, pode, aos 53 anos homem ou 48 mulher. Só que, olha que absurdo, por exemplo, você tem um redutor de 3,5% para cada ano que você antecipou, se você cumprir a idade até 31 de dezembro de 2005. E 5% de redutor por ano, se você cumprir a idade 60 e 55 em janeiro de 2006. Vou dar um exemplo prático, porque é confuso mesmo essa regra. Um servidor que em 2003 tivesse 53 anos, ele não cumpriria os 60 em 2006. Isso quer dizer que ele vai ter 5% de redutor por ano até 7, seriam 7 anos ainda para serem cumpridos. Então ele vai ter um redutor aí de 35%, 5% por ano que falta. A segunda regra de transição da emenda 41 veio com o artigo 6º, mas esse é só para o servidor que ingressou até 19 de dezembro de 2003. Essa regra diz o seguinte: já que acabou a paridade, mas para aquele que já estava no serviço público há muito tempo, quem tiver, ao invés dos 10 que a Constituição exige hoje, tiver os 20 anos de serviço público, 10 de carreira e 5 no cargo, continua com direito à paridade. Continua. Evidentemente que você tem que cumprir o restante dos requisitos. 60 de idade se homem, 55 de se mulher, 35 anos de contribuição se homem, 30 se mulher. O que muda aí é que não são 10 anos de serviço público, são 20. Aqui, quem conseguir preencher esses requisitos, continua com direito à paridade e integralidade. E a última grande mudança foi a emenda 47. A emenda 47, também tentando diminuir os efeitos da mudança, fez o seguinte: para quem entrou no serviço público até 15 de dezembro de 98, que é a data da emenda 20, para que tenha direito à paridade e integralidade e não precisa cumprir exatamente os 60 anos se homem ou 55 anos se mulher, tem que ter 25 anos de serviço público e pode abater, para cada ano a mais que tiver no serviço público, pode abater na idade. Então, por exemplo, é a regra 85-95. Então, aquele servidor que tiver 36, pode se aposentar aos 59. Abate. Para cada ano excedente de tempo, pode ser abatido 1 na idade. Tá? Essa foi a última regra de transição, que é da emenda 47. Para a gente entrar aqui no tema que nos interessa, que é a aposentadoria do servidor público. Até, a gente fala que a Lei 8.112 de 90, que é a que criou o regime jurídico único, mas a gente sabe que algumas administrações ainda demoraram um tempo para criar o regime próprio, né, estatutário. Continuaram sendo vinculados ao regime geral. Mas, via de regra, até 90, o servidor público ele também era vinculado ao INSS. Então, ele seguia as mesmas regras do INSS, do regime geral. E até aí ele não tinha problema para aposentadoria especial, porque estava lá na Lei 8.213, que regulamenta o regime geral, não teria problema. Só que quando ele passou a estatutário, quando foi criado o regime jurídico único, e ele passou a estatutário, a nossa Constituição, no seu artigo 40, ela prevê o seguinte, que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria aos abrangidos
pelo regime que trata esse artigo, no seu inciso 3º, ressalvados nos termos definidos em lei complementar os casos dos servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais. Então, o que o artigo diz? Que, no caso de servidor que presta serviço em condições especiais, podem existir critérios diferenciados para aposentadoria nos termos definidos em lei complementar. Eu imagino que a maioria sabe aqui que lei complementar não tem, né? Ainda não tem. É importante só a gente dizer, esse artigo, com essa redação, veio só com a emenda 47 de 2005. Né? Assim, exatamente com a redação que está agora. E até hoje, ela sempre existiu na Constituição, mas essa redação própria veio com a emenda 47. E até hoje, né, passados tantos anos desde a Constituição Federal, não foi editada lei complementar nenhuma, o que isso quer dizer que um servidor público, pode até ser o mesmo servidor, que trabalhe seletista em um hospital e como concursado em outro, ele vai se aposentar aos 25 anos, porque a lei, o espírito da lei é para quê? Porque tem que tirar ele daquele trabalho que prejudica a saúde dele mais cedo, né? É esse o espírito da aposentadoria especial, e é por isso que ele vai sair antes, e no outro hospital em que ele é servidor, não prejudica. Aí ele pode ficar, aí ele tem que cumprir os mesmos requisitos. Está errado. Justamente por estar errado, é que, com base no princípio da igualdade, essa omissão legislativa gerou inúmeros mandados de injunção. O que é um mandado de injunção? É um remédio constitucional quando alguma omissão legislativa impede o exercício de um direito, mandado de injunção, que teria como objetivo fazer com que essa lei fosse de fato editada. Por conta dessa demora, o STF passou a decidir de outra forma. O primeiro deles, eu não sei se vocês já devem ter ouvido falar, o 721, foi o primeiro em que o STF disse o seguinte: não, passados tantos tempos sem essa disciplina, que se aplique as regras do regime geral ao servidor público. 25 anos de contribuição, 25 anos, sem idade, igual ao regime geral, porque é assim que diz o artigo 57. Tá? Antes até de passar para o próximo slide, eu quero fazer só algumas considerações sobre o mandado de injunção, que são importantes, pelo menos na nossa opinião, e dentro da experiência que a gente tem em Santos, ou na Baixada. O mandado de injunção, que fique muito claro, ele não vai mandar aposentar. A ordem que vai vir não vai ser para aposentar. A ordem que vai vir é para aquela administração pública a qual o servidor está vinculado, para que a administração analise o pedido de aposentadoria nos termos do artigo 57. Tá? Então, assim, hoje já existe uma instrução normativa, né? Porque o que estava acontecendo, a gente viu muito isso, o que na prática estava acontecendo.